Amanhã, gente, tem Botafogo e Volta Redonda, quarta rodada do Carioca. Botafogo que ontem teve anúncios importantes no elenco. Você não sabe quais são, mas a Ana Flávia Nunes sabe, vai contar pra gente agora. Tá lá no estádio Newton Santos. Tudo bem, Ana Flávia? Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso. Tem jogador chegando ao Botafogo, eu estou falando do volante Wendel, que foi contratado, pelo Botafogo junto ao Zenit da Rússia. Ele veio, o Botafogo negociou a vinda dele junto com a vinda do Arthur, atacante. Isso a gente até já contou ontem no Globo Esporte, E a contratação desses dois jogadores foi negociada junto com a venda do Luiz Henrique para o clube russo. O Luiz Henrique já foi anunciado, já se despediu da torcida, inclusive. O Arthur deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Já o Wendel só deve chegar no meio da temporada. Isso porque o Zenit conta com o jogador até junho, que é quando encerra a temporada russa. Mas o Botafogo está tentando antecipar a vinda dele, então pode ser que a gente tenha alguma novidade com relação a isso nos próximos dias, nas próximas semanas. Bom, como o Escobar lembrou, amanhã o Botafogo entra em campo pelo Campeonato Carioca, vai enfrentar o Volta Redonda aqui no estádio Newton Santos. A gente lembra que a equipe que tem jogado o Carioca é formada por garotos da base, também jogadores reservas. Então amanhã esse time vai em busca da segunda vitória no campeonato para tentar subir na tabela, já que o Botafogo está mais embaixo, é o 8º colocado. E eu lembro que a equipe principal do Botafogo, que está fazendo pré-temporada aqui no Rio de Janeiro, deve jogar o Carioca a partir da quarta-feira que vem, dia 29, no Clássico contra o Fluminense. É isso, Escobar. Abraço para vocês. Fala pessoal, passando aqui rapidinho, interrompendo o vídeo, para te lembrar de dar o like no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e mande para mais pessoas, mais botafoguenses vão ver o vídeo e fazer parte da nossa família Luta do Fogão. Comente aqui embaixo o que está achando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí os avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no canal. E lógico, compartilhe também com amigos que não conhecem a gente, nosso trabalho, tá? Não esqueça do clube de membros, temos 4 planos de 3, de 5, vários valores diferentes. Alguns simbólicos, bem baratinhos, cabe em todos os bolsos, você ajuda muito o canal a manter o trabalho que a gente tem aqui todos os dias com muito conteúdo para você sobre o fogão, tá bom? Dito isso, sem mais enrolação, bora pro próximo vídeo. O campeão brasileiro, por exemplo, está sem técnico. Isso sim eu acho que dá para a gente discutir. Por mais que quase seja uma fórmula de sucesso, porque o Botafogo no ano passado e no ano anterior, o Botafogo trocou de técnico no início da temporada, ou precisou correr atrás de técnico no início da temporada, e a temporada depois, como a gente viu ano passado, estava longe de ter sido ruim. Mas não é bom você não ter técnico, Eu acho que eu falei isso ontem na redação. Acho que aí tem dois problemas. A questão do Botafogo, ele está tratando o estadual como a gente está sugerindo aqui. Mas por que ele está sem técnico? Só por isso? Não, porque ele olha para o mercado e não encontra facilmente uma possibilidade. O critério de alguns clubes na escolha do seu treinador mudou muito. Antigamente a gente tinha basicamente todos os clubes brasileiros girando uma roda em que sempre os mesmos treinadores estavam assumindo os clubes. Então, era o Henrique estava uma hora no Grêmio, o Fernando estava no Cruzeiro. Rolava de você enfrentar um clube que estava te pagando uma rescisão ainda. Daqui a pouco a gente trocava. Eu estava no Grêmio, ele estava no Atlético, o Lino estava no Santos. E agora o universo, ao mesmo tempo que esse universo se ampliou com a chegada dos treinadores europeus, especialmente portugueses, de alguns argentinos, sul-americanos, ele também ficou mais criterioso e mais restrito na escolha de times que se enxergam na primeira pirâmide, como é o caso do Botafogo. Então ele olha para o mercado, não identifica um nome que o agrada facilmente, não escolhe dentro daquela rodinha que antes acontecia e prefere esperar. Como é que a gente julga se o ano passado... Não é nem a mesma fórmula, tá? Porque o ano passado o Botafogo tentou, tinha pré-Libertadores, não deu certo, corrigiu depois com o Arthur Jorge. Mas os dois últimos portugueses que chegaram, não o Abel, que já está há 4 anos, O Jesus chegou no meio do ano no Flamengo, ganhou Brasileiro e Libertadores. O Arthur Jorge chegou em maio ao Botafogo, ganhou Brasileiro e Libertadores. Ô, Lossetti. Mas tem exemplos dos que chegaram e também não ganharam. Claro, porque assim, no futebol a gente analisa pelo viés da vitória. Na maioria se fez assim, deu certo. Isso. Aí tu levantou um ponto muito interessante. É ruim estar sem treinador essa altura. Não foi culpa do Botafogo, o treinador quis sair. É ruim estar sem treinador essa altura do campeonato. Mas a gente critica tanto a falta de critério da contratação. A gente não pode exigir que o Botafogo seja desesperado e contrate. Então, assim, é uma coisa contraditória. A gente critica que o Botafogo ainda está sem treinador num momento crucial de preparação, de montagem de elenco, de desenvolvimento, mas a gente concorda
que não pode ter pressa e critica quem contrata com pressa. Então, assim, é difícil. E a questão de fazer esse link com o ano passado, eu acho muito subjetivo, assim, é muito... É totalmente. Porque... Não tem fórmula, nem receita. Que nem a do técnico português. A gente pode citar aqui, Gesualdo veio e não deu certo, Augusto Inácio veio para o Avaí, não deu certo. Renato Paiva. Sim, só que a gente olha pelo prisma que interessa, né? Então, assim, eu prefiro elogiar o Botafogo por ter critério e não ter pressa para contratar o treinador. E aí vai montar... mas a montagem do grupo fica prejudicada. Num time em que tu tem um conceito de futebol e um conceito de gestão, o treinador é uma engrenagem. Ele participa da escolha, ele não é a escolha, não é o escolhedor. E o treinador, ele se encaixa dentro do perfil que o clube tem. Porque, cara, eu passei por algumas, assim, trocas de treinadores, assim, surreais. Tu sai de um treinador que joga sem volante, sem centroavante, e aposta na base. Tu vai para um outro treinador que joga com volante, centroavante e não gosta da base. Dentro de um mesmo ano, no mesmo clube. Então, assim, e às vezes dá certo. Esse que é o negócio. Então, assim, eu acho que eu vou mais pro lado... Quero olhar o lado positivo do Botafogo de não ter contratado. E o Botafogo esse ano não está correndo o risco que correu no ano passado. Ano passado, ficar sem treinador no início do ano foi um risco. Ele teve uma pré-Libertadores duríssima com o Bragantino. O ano inteiro. No Caixinha, que não foi um bom Bragantino em 24, mas que vinha de um 23 muito bom. Sim. O Botafogo não era favorito naquele mata-mata e reverte, consegue passar. E o Botafogo sem está se mexendo, né, Henrique? É só ver o André Jardine. Não veio porque o André Jardine não topou. Não é só treinador formal. O clube está fervendo, né? A saída do Luiz Henrique agora, né? Por mais que você questione isso, o caixa está girando. Não exatamente o do Botafogo. O caixa do grupo está girando. Luiz, e isso Almada, não faz mal nenhum ao Botafogo. Tiquinho. Porque o Botafogo faz parte disso. Tiquinho, todos eles. Júnior Santos. Eduardo, Tietê. Mas eu acho que tem uma lógica em todas as saídas do Botafogo. Tem uma lógica muito clara. Foram jogadores contratados numa janela inicial, lá em 2022, que vieram com salários titulares, mas que com o avanço do elenco não eram mais titulares. Então eram jogadores caros em vencimento de contrato. Jogadores saíram. Esses aí, o Luiz, o Almada, a gente sabia qual era o contexto, né? Essa imagem é do Luiz Henrique já se apresentando. Isso é no Catar. O Zenit está treinando lá. A imagem assinada em Doha, perdão, no Catar. Vamos botar um docinho na boca do Luiz Henrique. Depois ele vai lá fazer um friozinho. Depois ele vai lá para a Rússia, naquele frio. Pega esse calorzão lá. Eu lamento que ele esteja no Zenit, tá? Eu também. Por quê? Porque eu acho que o Luiz Henrique era um jogador para coisas maiores, para ambições maiores, para clubes maiores, para centros de futebol mais importantes, para campeonatos mais fortes, para continuar no nível que ele atingiu no ano passado, em evolução. Ele ainda está em evolução, ele não está pronto. Ele vai para um país em guerra que... Sem falar nesse aspecto. Sim, aí o Wendel cumprimentando o Luiz. É bem complicada, né? Exato. Já é um país... Em uma situação, ainda mais com as movimentações que tiveram essa semana, a questão pode a gente fala da guerra, ressaltando que a guerra não afeta essas cidades russas, onde ele vai jogar, para onde ele está indo, Moscou, São Petersburgo. Que é uma cidade maravilhosa. Afeta os clubes russos que estão impedidos de jogar torneios da UEFA, ou seja, a janela dele ficou muito restrita, né? Mas isso aconteceu com vários outros jogadores também. A gente viu o Nino cumprimentando ele, e quando o Nino saiu também, ninguém falava o Zenit é pouco pro Nino e tal. Mas o Nino era um jogador de seleção quando ele foi lá. Exato, um campeão de Libertadores. O Nino não poderia estar num outro clube Hoje da Europa. Ninguém fala do Nino. Nós estamos perdendo um grande jogador, gente. Estamos falando de um titular da seleção brasileira, do Rei da América, de um jogador que estava na ponta da carreira. Mas eu falo isso e, ao mesmo tempo, me pergunto, né? O atleta tem o direito de fazer as escolhas dele. Não, Lino, não. Tem o dever, ele podia ter dito não. Não, a questão dele ir, dele escolher, cara, claro. É o que eu estava comentando esses dias. Cada um é feliz com determinadas coisas, né? Sim. Daqui a pouco o Losetti gosta de carro, eu gosto de moto. E eu não posso criticar o Losetti não pode me criticar, é o que me faz feliz. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ir atrás do que faz feliz e o Luiz Henrique sabe onde o calo dele aperta. Não, e ele gente que gosta de futebol é que nem o Adriano. A gente fala, pô, o Adriano é um desperdício ter parado de jogar tão cedo. Pra nós porque a gente gostava do futebol do Adriano. Mas pro Adriano pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E ele foi feliz no Botafogo, ele se despede aí do Botafogo usando redes sociais, né? Um formato de carrossel, ele postou um texto com fotos da passagem dele pelo clube, deixou essa mensagem também. O ano mais feliz da vida dele, o ano mais feliz também dessa geração de botafoguenses que assistiu essa sequência de títulos. Não tem ninguém
infeliz nessa história até onde a gente sabe, né? É uma história com um final muito bonito, legal. A gente está só perguntando se esse é o melhor caminho esportivo para ele. É que essa história tem um final, mas a história do Luiz Henrique está muito longe de um final ainda no futebol, né? E a forma como ela vai acontecer daqui para frente, repito, e o que disse o Praz, a prioridade dele é o que mais importa. Na verdade, é só o que importa, né? Mas como eu não penso com a cabeça dele e nem com as outras coisas que ele está ganhando ou perdendo ou deixando de ganhar para onde ele vai com as escolhas dele, eu falo como analista de futebol. Eu gostaria de ver o Luiz Henrique jogando num clube maior. Os envolvidos estão felizes. Eu não tô. É isso, eu gostaria de ver o Luiz Henrique Mas vocês acham que ele vai ficar fora da lista em março? Não. Opa, é uma boa pergunta. Não cara. vai. Não vai. Você tem certeza que Ele não tá vai? ajudando o Dorival, de março, gente. Ele entra em campo, ele faz gol da assistência. O Dorival precisa dele. Não, de março não vai. Vai precisar dele. Vai estar lá contra a Colômbia e a Argentina e se jogar bem, vai estar na outra. A questão é sustentar jogando só o Campeonato Russo. Como o Lino bem citou, por causa das sanções, não pode jogar Champions, não pode jogar a Liga Europa. Você acompanhou o Bitelo, por exemplo, Não, na passagem dele na Rússia? O Bitelo está voltando agora. O Bitelo era um jogador... Mas o Bitelo também não saiu do Brasil com o tamanho que o Luiz está saindo. O Bitelo não tinha chegado à seleção. Sim, sem dúvida. O Bitelo não tinha como escolher entre Itália, Fiorentina, Lyon... Eu acho que são escolhas pessoais, que acho que a questão pessoal pode ter pesado muito na situação do Luiz e cabe a ele tomar a decisão. A gente viu a notícia da Jéssica ali, que ainda há entraves, né? Há questões a serem resolvidas. Eu acho o Bitelo uma excepcional contratação. Para qualquer clube que fizer, o Botafogo é o principal favorito. Muito subvalorizado no Grêmio. Ele era, para mim, como eu disse ontem, o melhor humano que jogava no Grêmio. A gente tinha o Luiz Soares, ele era o melhor humano ali. Já na Série B, ele levou o time assim, como principal destaque, num time que não jogava bem. Na Série A ele manteve o nível, joga em várias posições, joga como segundo homem, joga aberto pela esquerda, como jogava o Almada, um meia vindo para dentro. De 10 eu gosto menos, mas ele também faz. Então, acho um jogadoraço para o mercado brasileiro. Eu acho que ele é menos técnico que o Almada, mas é mais atlético que o Almada. Assim. Muito intenso. Mais intenso, cobre mais campo. O ritmo que ele joga o Almada é mais jogador que ele, com a alto. bola no pé, assim, mais genial. Né? Claro. Mas eu acho que pode trazer características boas para o time. Surda que mistura crime organizado e futebol. Um gesto que passou a ser atribuído a uma facção criminosa levou o Botafogo a mudar a logomarca que estampava seu novo uniforme. Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo anunciou seu novo principal patrocinador no início do ano. A casa de apostas online VBet vai pagar 50 milhões de reais por ano ao clube, o dobro do patrocínio anterior. Mas o que deveria ser motivo de festa virou dor de cabeça. E a polêmica está na logomarca da nova parceira, que traz o desenho da mão fazendo o V da vitória. Embora pareça inocente, o gesto é também associado à maior e mais violenta facção criminosa do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Não vai poder andar em certos lugares aqui do RJ e tem que ficar esperto em alguns lugares do Brasil com esse novo patrocínio aí, foram alguns dos comentários. Para quem acha exagero, um adolescente de 16 anos foi assassinado no fim do ano passado em Jericoacoara, no Ceará, após criminosos verem uma foto dele fazendo gesto no celular. Depois da repercussão negativa, o símbolo foi retirado da camisa do Botafogo. Segundo a direção do clube, a patrocinadora entendeu a importância de levar em conta o contexto social e o sentimento dos torcedores. No último jogo, no fim de semana, pelo Campeonato Carioca, o time já entrou em campo com o uniforme sem o símbolo da discórdia. Alívio para os torcedores. Eu moro numa comunidade também, então foi uma decisão acertada por não correr riscos à população, né? Ainda mais com essa onda de violência. Então achei uma decisão acertada, trocar pelo raio, né? Que eles colocaram o raio no patrocinador, no canto, então foi uma decisão acertada mesmo. Hora de falar, sabe de quem? Já vamos de números ou vamos de fogudo mesmo? Então vamos de fogudo, porque quem se despediu foi o Pantera. O Bocão tá com medinho, mas também anunciou 2 reforços. E quem conta pra gente é ela, nosso reforço, Gabi. Reforço de 25, né? Que já tá com a gente desde o início do ano. Gabi Marino. Chora não, Bocão. Calma, Bocão. Não chora, Bocão. O mais feliz da vida e da carreira. Foi assim que Luiz Henrique classificou a última temporada atuando pelo Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Na despedida, o time da Estrela Solitária afirmou que o Pantera Negra marcou o nome na história do clube com a
uma canhota mágica e muita irreverência. Nesta segunda-feira, o atacante foi anunciado como novo reforço do Zenit, da Rússia. Eleito rei da América na temporada 2024, Luiz Henrique tinha o desejo de voltar a jogar na Europa. O contrato dele com o clube russo é válido por 4 temporadas, com possibilidade de renovação por mais uma. O brasileiro viajou para Doha, no Catar, no último sábado, para realizar exames e iniciar os treinamentos pela equipe. Desde fevereiro, jogando no Rio de Janeiro, Luiz Henrique disputou 55 jogos pelo Botafogo, marcou 12 gols e contribuiu com 5 assistências. Por outro lado, o Glorioso aguarda as chegadas do atacante Arthur e do volante Wendel. Ambos estavam no Zenit. O clube russo comunicou oficialmente a venda dos atletas para a equipe carioca. A tendência é que Arthur chegue no Rio de Janeiro nos próximos dias para reforçar o elenco do Botafogo. Já a situação do Wendel é diferente. As partes chegaram num acordo para a transferência do jogador acontecer apenas no meio do ano, ao fim da temporada europeia. Mas o time carioca quer contar com o meio-campista antes disso e tenta negociar a liberação. O Botafogo segue no mercado em busca de um novo treinador. O alvo da vez é o português Vasco Matos, do Santa Clara. Ainda não há negociação em andamento, mas o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, tem forte interesse na contratação do comandante. O Santa Clara é o 5º colocado do campeonato português. Primeira mão. Bocão! Muito boas as contratações do Botafogo. O Luiz já era uma baixa esperada, assim como o Almada. Gostei muito. Quero mostrar pra vocês, daqui a pouco, calma, como o Zenit anunciou o Luiz Henrique, dando uma catucadinha no Flamengo. Pra não perder a graça, né? Faz parte a zoeira. Ficou feliz aqui, falou pra catucou o Flamengo. Ele não esquece o Flamengo nunca. Ele deu risada. Parece o Edu. Todo dia fala do Flamengo, Edu. Tudo contente. Boca, tá tudo certo. Arthur, grande contratação. O Wendel, grande contratação. O Arthur é aquele mesmo, gente, que era do Red Bull, passou no Palmeiras. Tava agora onde? O Arthur? O Arthur tá no Zenit. No Zenit mesmo. Também tava no Zenit, verdade. Os dois. Foi um troca-troca? Quase isso. Quase isso. Que o Zenit vai pagar o Botafogo. Sabe o que o Fera falou no meu ouvido? Não chegou às vias de fato. O que quer dizer isso? É uma compra. Ah, mas claro que é uma operação casada, gente. É óbvio que é. Óbvio que é operação casada. O Luiz vai pra lá, eu te cedo aqui, tu sai dele, né? Bocão, mas o que me preocupa, e eu acho que o torcedor do Botafogo não tá preocupado, não. Mas eu tô um pouco preocupado com a história do treinador. Primeiro, eu aposto que ele vai fazer uma grande temporada no Zenit. Eu aposto com vocês que ele vai arrebentar, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique me entregou pra caramba pro Botafogo no pouco tempo que teve. Já é ídolo, né, Boca? Não sei, assim, é ídolo. Acho que hoje as SAFs hoje não tem identidade. Sim. Não tem identidade com ídolo. Eu tava pensando nisso em casa. Se o Luiz não é ídolo, quem é ídolo? Eu estava lavando a louça na minha casa hoje. Não tem mais. Pensando nessa parada de ídolo. Por quê? Não tem mais. Quem é o ídolo do Flamengo? Hoje é Arrascaeta e Gerson. E Bruno Henrique. Por quê? Porque ganharam título. Não, só porque ganhou título, porque tem uma história. 5 anos de Flamengo. 5 anos de Flamengo. Tem uma história. O Luiz Henrique é super ídolo. Não. Vocês estão de marola. Eu acho o Júnior Santos ídolo e foi embora. O Júnior Santos começou fazendo gol, foi artilheiro da Libertadores e terminou fazendo gol. Mas qual a diferença do Júnior Santos pro Luiz Henrique com relação à idolatria? Fala agora aí, Bocão. Fala aí, Peixão. O Júnior Santos tá mais tempo, né? Um pouquinho, tá mais tempo. Ele foi, o Fortaleza voltou. Tá mais e tempo. O Voivoda não aproveitou. O Voivoda, coitadinho, deve estar com uma dorzinha de... Né? Cuidado com o Fortaleza, que agora tem Davi Luiz lá, hein? Cuidado. Aí teve gente no aeroporto, né? Sempre tem. Mas muita gente do Davi Luiz. Gente. Vocês estão de brincadeira. Você não tem. Vai comer caranguejo, o Chico do caranguejo lá, pô. Vai colocar. Não, ele não tá falando isso. O Davi Luiz? Tá sem ídolo. A primeira prateleira. Não, ídolo não. Pra receber um cara do tamanho da Davi Luiz. A discussão tá boa. Vamos só ver a apresentação do Luiz. Porque o Luiz é ídolo, sim. Então vai. Bota aí, vamos voltar pra essa discussão. Bota a apresentação aí. Esse é o Pantera Negra, caçador de urubu. Esse é o Pantera Negra, caçador de urubu. A pedido. Volta aquela batidinha com a voz. Tamo assim. Olha só, o torcedor do Flamengo, eu sei, ficou fulo da vez. Mas é do jogo, É pô. da brincadeira, Claro, gente. Eu tenho maior respeito pelo Flamengo, pela instituição. E ele deitou no Flamengo esse ano. 24, ele deitou. Todos os jogos ele arrebentou.
Demais! Ele foi O muito primeiro bem. jogo Ele ele deu começou uma chapa. devagarinho, com adaptação e tal, mas ele jogou muito bem no Botafogo. Foi muito importante, né? Não, e tu vê que o cara tem estrela, tá num momento diferente, que quando ele chegou, ele não chegou tão bem, se readaptando, contra o Flamengo, já meteu o gol. Ele estava Primeiro adormecido jogo. no Bet, gente. Ele já No chegou primeiro dentro do jogo. avião, o Dorival ligou para ele e falou assim, ó, vem pro Brasil, que você vai chegar no aeroporto e vou te dar a camisa da seleção brasileira. Acabou. Tava adormecido no Bet, Não, gente. e hoje não se esqueçam que ele fez aquele gol, pô, legal pra caramba, válido, mas botou a máscara e não tomou o cartão amarelo que o árbitro se omitiu naquele momento e ele tomou depois poder ter sido expulso. Que fique claro. Regra é regra. Agora ele te pegou. O senhor vai contra a regra? O senhor vai contra a regra? Não, tá certo. Expulso. Vai ser expulso. Vai lá. Saque@cbf.com. Vai lá no... Não é isso não, cara. É que já... É brincadeira. É que você não viu Botafogo e Atlético Mineiro na final, né? Eu vi. Com 20 segundos foi expulso. Tinha que expulsar o Luiz Henrique com 30 minutos do segundo tempo que a gente ia ganhar de qualquer maneira. Presta atenção. Jeguinho, vem aqui. Eu não sei nem que música que eu boto. Pedrinho, só prepara do dinheiro lá. Sabe por quê? Tu já viu algum bilionário, burro? Se fosse burro, não era bilionário. Tu que tá em casa, que fica aí, tu já viu algum bilionário? Os caras são malandro, badedel. E a gente fica aqui. Esse cara, meu irmão, eu vi isso no X. Não no vídeo, no outro. No vídeo você viu outra coisa. É, no vídeo. É bloqueado lá em casa o acesso para maior de 18. Mentira. É, mas o celular pega. Eu vi no X e mandei pro Fera. Falei, Fera, eu vi num site do Botafogo, inclusive, elogiando como o Textor é bom de negócio. E a gente já sabia. Porque o cara não é bi de doll. É bi de doll. Não é bi de, sei lá, uma moeda que não vale nada. Sei lá. Bota na tela aqui pra mim. Olha isso daqui, Fernandão. Textor não é milionário. Milionário que tu pensa, porque ele é bi. Se converter pra nossa moeda, então, Fernandão, ele deve ser até tri. Valor de compra do Carlos Alberto, 5 milhas. Valor de revenda, 15. Vamos pro Júnior Santos. Valor de compra, R$1 milhão. Oi! Valor de revenda, 48 milhões. O cara pagou 1 e vendeu por 48. O senhor, a senhora que tá me ouvindo em casa, não ouviu errado. Ele pagou 1, Fernandão, e vendeu por 48 milhões. Luiz Henrique, 106 milhões de reais, uma grande compra ousada do John. Vendeu por 218 milhões de reais. Vamos aqui para a soma. Valor total de compra, 112. Lucro total, 169 milhões de reais. Nós estamos falando do ano passado, 24. O lucro do homem só em transação foi 169 milhões de reais. O cara é bom. O tal do Textor é bom. Ele emprestou o Almada, né? O Almada tá emprestado. E 2 títulos, que é o mais importante. Porque ele pode ter feito isso e não ganhou nada. Só isso. Mas ganhou 2 títulos e poderia ter ganho até 3, porque na Copa do Brasil deu mole. Só para corrigir aqui, esse valor de 1 milhão de dólares, tá? Na época o dólar tava 5, 4 e pouco, então o Botafogo comprou por $1 milhão. Sobrou 43. Sobrou 43, que tá é uma bom também. baita de uma transação. Tá bom né? também. 31 anos de idade, o Júnior Santos tem. Não. Cara, essa venda aqui... Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que vale. Claro que vale. Porque o cara resolve. Ano passado ele... E tem que ir. E claro. Não sei nem os valores que ele vai receber, o próprio jogador, mas tem que fazer. O Botafogo ele vai ganhar 1 milhão e 200. Ele vai ganhar 1 milhão e 200 por mês, a história é essa, e mais a porcentagem da transação dele. Né? É regrinha de 3. Extensão de maior. É a lei. De extensão do contrato para ficar mais longo, quer dizer. 4 anos de contrato. Então. É a lei da proporcionalidade. Ninguém que é vendido por 48 chega... Porra, eu vou falar 500 mil como se fosse uma bagatela. Porque a gente não sabe nem o que é isso. A gente só vê de longe. O Fernandão quando jogava na Alemanha. O cara que é vendido por 48, ele não chega lá para ganhar menos de um conto. Eu não sei nem quanto ele ganha, 1.200? 1.200. Por 4 anos. 650 ganhava no Botafogo. É, no Botafogo ele ganhava menos. Você sabe usar a calculadora aí no iPhone? Posso tentar. Bota aí. 1.200 vezes 4 anos? 4 anos. Vezes 48. 12 vezes 48. É isso. 12 vezes 48? É. 12 vezes 48, 576. 50 e poucos milhões de reais. 57 milhões e 600. Em 4 anos. Vai dizer não? Com 30 anos? Você sabe se ele vai render o que ele rendeu no Botafogo na temporada passada? passada? Uma aposta. É uma aposta. Lá no Atlético ele não tem tanta responsabilidade como teria aqui de se manter. É a mesma coisa do Zenit. Só que lá ele vai ter que reconquistar uma torcida. Beleza. Aqui ele já era o cara, podia ter um pouco mais de paciência com ele. Lá a torcida do Atlético tá carente, perdeu 2 títulos no ano passado.
A responsabilidade Perdeu dele... até para o ímpar, né? É. E a final tava na mão, o Botafogo veio e falou, me dá aqui que é meu, do Fogão, tomou. A responsabilidade é grande, até pelo Atlético lá, porque é uma equipe de massa. Para quem não conhece a torcida do Atlético, ele é muito, mas muito mesmo exigente. Muito. Mas ele tem condições de fazer, mas depende da equipe. Deixa eu te contar uma coisa. E outra coisa. Pode falar. Eu acho mais interessante a parada do Luiz, porque o tempo foi muito curto. Né? O tempo Exatamente. foi muito curto. É isso. Dobrou em um tempo muito curto. Se o Gregory não fosse expulso com 1 minuto, o Botafogo vencia. Tipo aquele Flamengo-Botafogo. Foi 5, 6, perdeu o pênalti. Era aquilo. 4-0. A final da Libertadores... Eu acho que o Botafogo ia provar do próprio veneno que provou o Atlético Mineiro. De ter que ser... De ter que atacar. O Atlético Mineiro ia jogar com as linhas baixas o tempo inteiro. Mas aquele Botafogo teve que mudar, remontar. A gente vai falar do Carioca já, porque o assunto tá bom. O Botafogo do ano passado não tem time na América do Sul. O Botafogo bem. O Botafogo do ano passado, numa tarde boa, não tinha time na América do Sul para enfrentar. Ano passado não tinha. Mas uma coisa. Não tinha. Como dizia nosso querido Nassim Nicolas Taleb, o cemitério dos perdedores é silencioso. Já falei isso aqui. Por quê? Você está falando de 3. Quantos foram contratados e não deram certo? Não só no Botafogo, não. Em outros times. Sim. É bom fazer essa matemática também, para a gente ter ideia de como as coisas funcionam. Como é que é o negócio do cemitério? O cemitério dos perdedores é silencioso. Que coisa, hein? E dos ganhadores? É barulhento, pô. Tu tá fazendo barulho agora aqui, pô. É dedo no olho e gritaria. É isso aí. Falando do Botafogo agora, o acordo triplo com o Zenit segue agitando o fogão na janela de transferências. A gente mostrou ontem o anúncio do Zenit da Rússia, né, sobre o negócio que contou com a chegada do Wendel e Arthur. Vem pro Botafogo, Luiz Henrique vai pra Rússia e agora o Rei da América, o Luiz Henrique, é claro, se despediu oficialmente do time nas redes sociais. Como é que foi a despedida? Mostra aí. Uma despedida que o torcedor já imaginava, mas que é dolorosa. O Rei da América deixou sua marca no Glorioso e agora viverá sua história no Zenit da Rússia. Luiz Henrique já viajou para Doha para realizar exames e foi anunciado pelo novo clube. O Pantera Negra usou as redes sociais para se despedir do Botafogo e declarar seu amor ao time. Foi com a estrela solitária no peito que eu tive o ano mais feliz da minha vida e da minha carreira. O Botafogo e a sua torcida sempre vão estar no meu coração. Para todo torcedor glorioso, quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos. Vocês me apoiaram desde o primeiro instante em que vesti as cores do clube. O alvinegro também agradeceu o camisa 7 e disse: "Obrigado, Luiz Henrique. Você nos fez sorrir de forma única e abrilhantou o nosso fantástico ano de 2024. A torcida alvinegra sempre lembrará de você." Luiz Henrique trouxe ao Botafogo o título do Brasileirão e a Libertadores, e foi dele um dos gols da conquista da América. Ao todo, o Pantera Negra marcou 12 gols e deu 5 assistências em 55 jogos pelo alvinegro. Ele assinou o contrato por 4 temporadas e meia com o Zenit, válido até junho de 2029. Curto, porém marcante. O legado de Luiz Henrique jamais será esquecido pelos botafoguenses, que tiveram um 2024 mais que especial com a ajuda do Pantera Negra. E agora viverá sua história no Zenit da Rússia. Bacana, não poderia ser melhor a passagem do Luiz Henrique no Botafogo. O cara ganhou tudo, foi o craque do Brasileiro, o craque da Libertadores, tirou o Botafogo aí na fila de títulos importantes. Eu só lamento o cara não ter, mas é o futebol moderno, é SAF, tudo bem, mas poderia construir uma carreira, conquistar novos torcedores, e vende camisa, e projeto de ídolo do Botafogo. É uma pena o cara jogar só uma temporada e sair, mas ninguém tem culpa, faz parte do mundo moderno hoje. Ô Vene, o que falta pro Botafogo anunciar o zagueiro David Ricardo? E aí? Falta o Botafogo enviar um documento ao Ceará, pelo menos esse era o cenário. Simples assim? É, simples assim, porque o próprio jogador ele já foi comunicado pelo presidente do Ceará que ele não atua mais pela equipe. Nem está relacionado lá. Nem está relacionado, por conta disso ele ficou fora do jogo, mas como é um jogador que tem um carinho enorme internamente lá, é tratado com um carinho enorme, um jogador com muito potencial, o presidente do Ceará o chamou para uma conversa na sala do presidente, conversou com ele falando, você não vai mais jogar por conta da negociação do Botafogo, e para o jogador tudo bem também. Imagina você entrar em campo sabendo que vai já para uma outra equipe. Tanto é que o jogador já procura até uma residência para morar aqui no Rio de Janeiro. Então é questão de detalhes para o
Botafogo anunciar a contratação desse jogador, que eu repito, tem potencial, 21 anos, um jogador que pode... O pessoal do Ceará adora ele. Adora ele, É o pessoal isso. do Ceará não gostou nem um Pergunta pro pouco da torcedor venda. que vai saber qual é a do cara. Exatamente. No Goiás ninguém gostava do Paulo Baia. Eu vi os Pergunta comentários. Pro torcedor do Ceará, o pessoal gosta dele. Esse cara vem com moral, hein? acharam o valor da venda baixo e criticaram também a diretoria do Ceará por conta disso. Então, acho que é um reforço interessante para o Botafogo, que precisa sim reforçar o setor defensivo, perdeu alguns jogadores, pode perder o Lucas Alter ainda, indo para o Vitória, e chega o Jair também, que é um jogador que tem um potencial muito grande. Acho que é uma contratação super interessante do Botafogo. Anderson Lopes, porque na parte defensiva o Botafogo não perdeu os 2 titulares, está vendo o zagueiro do Ceará, zagueiro do Santos, promissores, o ataque que ficou mais preocupante com grandes saídas, com uma debandada, na verdade. Anderson Lopes, atacante lá do futebol japonês. Isso mesmo, mais um achado do Alessandro Brito, na verdade, que é o chefe de scout do Botafogo, que acompanha esse jogador há muito tempo. O Botafogo já fez 2 propostas, a última foi de 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais, mais o Yokohama Marinos, que trata o Anderson Lopes como ídolo, não quer negociar o jogador de forma alguma. O Botafogo já fez proposta para o jogador de 3 anos de contrato, o jogador está na mesma situação do Vitão, aceita o projeto, mas não vai brigar para sair, deixa o Botafogo e o Yokohama Marinos conversarem. Então, assim, o Botafogo tenta a contratação, eu acho difícil conseguir, porque, repito, é um jogador que é tratado como ídolo lá, faz muitos gols, é um centroavante canhoto, 31 anos, então é um jogador muito querido internamente lá no time japonês. Eu acho difícil o Botafogo conseguir essa contratação, embora seja uma negociação barata. Se você for parar e analisar, 2 milhões de dólares por um atacante de 31 anos, é uma negociação barata. Só que tem uma curiosidade no contrato dele. Trocado. Tem uma curiosidade no contrato dele, não tem multa rescisória. Sem multa rescisória, ou seja, independentemente do que o Botafogo oferecer, depende do Yokohama Marinos. Se o Botafogo oferecer 10 milhões de dólares, o que eu acho que não vai acontecer porque não vale isso, um jogador de 31 anos, o time japonês não é obrigado a aceitar. Então depende dos japoneses. E repito, o Anderson Lopes não vai brigar para sair, que é um jogador que é tratado como ídolo lá. E ele acabou de renovar o contrato dele. Então é uma negociação extremamente difícil, embora com cifras baixas, mas é uma negociação difícil. Aí vai complicar, de repente o Botafogo vai ter que ir atrás de outro centroavante ali, uma sombra para o Igor Jesus, sem o Tiquinho, o Matheus Nascimento não emplaca, pode ficar complicado. Bom, então é isso. Pessoal, como alguns já devem ter visto já na mídia, o Textor falou, né, que ele não vai se precipitar por causa de Recopa e Supercopa e Carioca. Carioca já sabia que ele não dava a mínima já há muito tempo, mas ele demonstrou que Recopa e Supercopa, lógico que ele quer ganhar, mas ele não vai tomar uma decisão antecipada, precipitada, correndo, para ter um técnico para Recopa e Supercopa que não seja o ideal, e porventura ele até ganhe um desses dois, ou ganhe os dois, mas seja um técnico meia boca, bem abaixo do que ele quer, o ideal para o Botafogo, e que não vá ganhar o que realmente importa, que é brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, fazer um bom Super Mundial, se ganhar Libertadores, fazer um bom Intercontinental. Então ele vai focar no técnico que ele vê como ideal e buscar, entrevistar até achar o nome certo e conseguir negociar e contratar. Ele não vai correr contra o tempo para ter um bom técnico contra o Flamengo na Supercopa ou contra o Racing na Recopa. Então, entendam. Se o técnico chegar antes, ótimo, melhor ainda. Mas se por acaso demorar um pouco mais, tiver que enrolar um pouco mais para contratar, o ideal, ele vai demorar o tempo que for preciso. Então pode ser que a gente vá contra o Flamengo, contra o Racing com o Leiria. É o meu plano ideal? Eu não queria isso, eu acho o Leiria bem fraco. Mas, se for preciso para a gente ter um bom ano, como foi o ano passado, que a gente acertou em cheio num bom técnico, melhor ter um começo de ano ruim e ter um final feliz do que ter um começo de ano enganador e um final de ano péssimo. Então, porque o final de ano é lá que estão os grandes títulos. Agora é prêmio de consolação. Agora é título que você comemora uma semana e ninguém mais lembra. Ninguém lembra quem ganhou a Recopa de 2022, quem ganhou a Supercopa de 21. Ninguém lembra quem ganhou a Supercopa do ano passado. Ano passado, muita gente não lembra que foi São Paulo. Então, eu quero ganhar. Eu acho que ele também quer ganhar, porque ele, logicamente, ele é o dono, ele botou dinheiro ali, bota dinheiro ali. Então ele quer ganhar tudo que for possível. Mas, logicamente, sem sacrificar o principal foco do time,
que são os campeonatos que valem de verdade. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. E aí, porventura, caso for possível, né, uma boa campanha mundial e intercontinental. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre avisos de cada conteúdo que pingar no canal Notícias do Fogão, área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5 e valores diversos. Isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito aqui que eu consiga manter a pegada de vídeos todos os dias com muito conteúdo para vocês. Nós somos, com toda certeza, o canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo na internet brasileira. A mundial, logicamente, também deve ser. Então, não tem nenhum canal que você vai abrir durante o dia inteiro, vai olhar quanto tempo esse canal aqui postou de horas sobre Botafogo. Tem uma live de 3 horas, tem um vídeo de 40 minutos, um de 30, um outro de 40, um outro de 20. Soma tudo. Nenhum canal tem mais horas sobre Botafogo no YouTube do que nós por dia. Então, ajuda a gente aí, dá uma moral, porque a sua assinatura no plano de membros ajuda muito mais a gente do que você imagina. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.